Deus abençoe a todos vocês. Espero que tudo esteja bem com os nossos irmãos, porque não podemos estar mal vivendo para Cristo e com Cristo. Estamos bem em qualquer circunstância. Eu espero que neste momento possa ficar ainda melhor, porque nós vamos examinar a palavra, nós vamos ter um tempo ao redor da palavra, 2 ou 3 escrituras, para a gente abordar um pequeno tema, né? Posso dizer assim, um tema chamado kenosis. É uma palavra grega. Por que eu estou falando kenosis? Porque você vai encontrar na mensagem, muitas vezes, o profeta está falando sobre kenosis. E a tradução veio kenos, mas a palavra correta é kenosis, como está no grego. Por que usar esse termo? Porque estamos falando de esvaziamento da sua própria vontade. É por isso que o profeta usou o termo kenos. Não é dizer que a pessoa ficou vazia de alguma coisa, algo saiu de dentro de si e você ficou vazio. Você tomou um recipiente que estava cheio e o entornou, ou seja, o derramou e aquilo ficou vazio. Então isso seria derramar. Então é pegar um objeto que está cheio e esvaziá-lo. Mas quando usa a palavra grega kenos ou kenosis, significa que você esvazia daquilo, mas permanece da mesma maneira. No livro de Números, no capítulo 11 e no versículo 16, você encontra o Senhor chamando Moisés e dizendo para Moisés que a carga de Moisés estava muito grande, o peso estava realmente difícil para Moisés carregar toda aquela nação, todo aquele povo, todos os problemas que estavam acontecendo no dia a dia e o povo pedindo cada vez mais, querendo mais, e Moisés já estava cansado. Moisés vai orientar 2,5 milhões de pessoas. Aí Deus chamou Moisés e disse: me separa 70 homens. Eu vou pegar do seu espírito e vou pôr neles. As causas árduas e difíceis vêm a você, e as outras ficam para estes homens. Então aqueles 70 homens receberam o espírito que estava em Moisés. E Moisés não diminuiu o seu poder, não diminuiu a sua visão profética, nada diminuiu. O mesmo espírito, o mesmo ofício continuou em Moisés. Apenas Deus tirou de Moisés e deu a 70 homens. Estamos falando a respeito de Cristo e a igreja. E é por isso que nós lemos que o profeta disse: tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, ele derramou na noiva, na sua igreja. Então Deus derramou-se completamente em Cristo, permaneceu sendo o mesmo Deus. Cristo derramou tudo o que ele é na sua igreja, na sua esposa, e ele permanece o mesmo Cristo. Mas o importante, este assunto que estamos abordando, é que isso está acontecendo novamente. Está se repetindo, quer dizer aos irmãos que tudo que Deus prometeu, todas as profecias para a noiva nesse tempo final, ela está se cumprindo muito rapidamente. Nós temos que estar atentos ao que Deus está fazendo. Vocês sabem que o diabo quer tirar a atenção dos filhos de Deus. E ele usa todos os meios, ele usa todas as suas artimanhas, ou seja,
as suas maneiras, para que Ele possa, então, tirar nossa atenção da palavra, da vida cristã, da vida dedicada a Deus. Ele arruma, como nesse presente momento, o caso que está ocorrendo através do mundo. Ele está tentando tirar a visão nossa, tirar o nosso foco da palavra. Mas é o contrário, estamos mais focados na palavra, estamos mais alicerçados. Isso só nos veio fortalecer, isso só nos veio ajudar. A nossa ausência hoje nos cultos, por um motivo que todos sabemos, e é um decreto que está ao redor da nação, isso não nos está deixando fracos, abatidos, contristados e desanimados. Tem nos animado muito mais. Por quê? Porque isso teria que vir, e esses acontecimentos virão se houver um futuro muito breve, e nós estaremos preparados para todas as eventualidades, estaremos preparados para tudo que vier neste momento. Todas as situações que virão por diante não nos abaterá. Pode estar certo que o eleito, tudo o que acontece neste momento só serve para a sua fé ficar mais solidificada. Então, eu quero ler aqui o termo que estamos falando, que o profeta disse, kenos, ou kenosis, significa, então, o seguinte: esvaziamento. Esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e aceitação do desejo divino de Deus. Esvaziamos da nossa vontade própria, esvaziamos do nosso ego para aceitar, para ser isto preenchido com a vontade de Deus, pela revelação divina. Sabemos que revelação é tão eterna o quanto a palavra é eterna. A revelação é eterna. O que Deus te revela hoje, isso irá perdurar por toda eternidade. Portanto, no livro de Joel, o capítulo 2, no versículo 28, uma passagem muito conhecida dos cristãos, e Joel disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esta profecia de Joel, depois que ele falou, 1000 anos mais tarde, aproximadamente, um homem no mesmo espírito de Joel, que o espírito que estava em Joel profetizando, era o mesmo espírito que veio no Pentecostes. O mesmo espírito que estava no profeta William Branham é o mesmo espírito que está na noiva. A noiva não está profetizando coisas futuras, porque tudo já está profetizado. Ela está apenas reprofetizando, como está em Apocalipse, capítulo 10, a partir do verso 11. Ela está reprofetizando. Então, as profecias de Elias, do irmão Branham,
se encontram agora mesmo vivendo na nossa vida, vivendo na noiva. Por isso que as profecias, tudo que tinha que ser profetizado, já foi profetizado. Qualquer um que chegar agora para profetizar e dizer que ele é um profeta, então ele não pode ser verdadeiro, porque o 7º anjo foi o último profeta. Não tem nenhum profeta depois do irmão Brana. E também, uma coisa, devemos deixar a ponta do cravo dobrada, que não houve na história um profeta da altura do nível do irmão Brana, por causa da dispensação. Todos os profetas tiveram profetizaram grandes profecias e trouxeram grandes ensinamentos, tanto no Velho como no Novo Testamento. O irmão Brana trouxe as profecias de todas as Escrituras. Não foi parte, foi a totalidade. Na abertura da palavra, como eu estava falando a respeito, que vem e vê do 1º, 2º, 3º e 4º selo. Depois do 4º selo, você não encontra mais esta voz dizendo vem e vê, porque a noiva é raptada no 4º selo. João foi levantado, foi raptado, levado ao céu para ver todas as coisas que estão acontecendo hoje, exatamente no capítulo 4 de Apocalipse. Por isso, então, que o que João viu e não pôde passar, porque não era tempo, mas veio para o irmão Brana revelar tudo que João viu, tudo que ele viu, um símbolo, agora está revelado através do profeta que Deus enviou. E neste momento, tudo que o profeta do Senhor profetizou e revelou está na noiva. As profecias se encontram na noiva e também o que o profeta ensinou está nela. Tanto as profecias como os ensinamentos se encontram na noiva. Por isso que ela repete exatamente as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou, como está escrito em João 14:12. Exatamente. Por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer aqui na terra, Ele fez nesses últimos dias através do irmão Branham. E tudo que a noiva irá fazer, tudo que Cristo irá fazer neste tempo, Ele fará através dela. Por isso que ela tem fé perfeita, por isso que ela tem fé para ser trasladada, para ser raptada, porque toda a palavra não parte, mas toda a palavra foi derramado nela. Cristo recebeu tudo do Pai, tudo que Deus era, foi derramado em Cristo. Tudo que Cristo foi, agora é derramado na noiva. Isso é ensinamento do profeta, está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. E eu quero ler um texto aqui, numa mensagem pregada em 1964, chamada O Desvelar de Deus, ou seja, o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja bem, e é isso que eu quero deixar aqui. Agora, antes disso, eu quero fazer mais uma leitura que está em Atos capítulo 3, eu creio, não, capítulo 2, e verso 16. Agora, esse Espírito que falou pela voz de Pedro era o mesmo que estava em Joel. O mesmo Espírito que falou pelo irmão Brana está na noiva. Por isso que ela é fiel, porque ela só fala o que o mensageiro falou. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro está falando de Joel. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. É o que está dizendo aqui o texto. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto aqui é impressionante. O dia glorioso do Senhor e o terrível dia do Senhor tem 2 dias, o glorioso e o terrível. Nós tomamos parte do glorioso dia do Senhor quando Ele enviou a sua mensagem, quando Ele restaurou sua palavra, quando Ele abriu sua palavra, revelou os mistérios, enviou seu profeta com sinais e maravilhas, e que foi um dos maiores ministérios que em toda a história da humanidade cavalgou através da terra. E nós, então, estamos recebendo do Senhor a bem-aventurança. Como somos bem-aventurados de ver, de receber, de participar do glorioso dia do Senhor. O glorioso dia do Senhor termina com rápido, aí virá o grande e terrível dia do Senhor. É isso porque ele diz: a lua e o sol, a lua se tornará em sangue, o sol se escurecerá. Quer dizer, a palavra não teria mais eficácia. A sã doutrina não teria mais nenhum efeito na vida das pessoas. E a palavra é Cristo. A Bíblia se tornaria um livro, um mero livro. E a igreja, ela se tornaria em sangue. O que é a igreja em sangue? Sem redenção. Porque aquele que é redimido não está mais vermelho na cor do sangue, na cor do pecado. Que está redimido está branco, alvo como a neve. Por isto, eu quero ler aqui um pequeno trecho da mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós. Agora, quando o Filho se revelou na manifestação da palavra prometida nos dias da primeira vinda para Israel, o povo oriental, o povo lá do Oriente, tiveram um dia escuro. Tivemos luz suficiente nos dias dos reformadores e assim por diante para formarmos igrejas e denominações e nos unirmos a elas e virmos e fazermos os rituais de beijar os bebês, de casar os jovens e de sepultar os falecidos. Esse era o trabalho. Era isso que a igreja fez. Um ritual, um dever, digamos assim, eclesiástico. Mas vamos ver agora, então, o que aconteceu. Mas no entardecer, novamente o outro entardecer, na sua segunda vinda, haverá luz. Ele disse: no entardecer, nenhuma escritura pode ser quebrada. Nenhuma. O mesmo Filho que se esvaziou, kenosis, no dia de Pentecostes, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. É isso que temos recebido. É de acordo com a promessa. Então, estamos vendo a repetição. Você já percebeu a bem-aventurança dos 120 no cenáculo? Entre tantas pessoas que foram beneficiadas, ajudadas,
pelo Senhor Jesus Cristo, comendo pão, sendo curados, famílias tendo de volta os seus mortos, pessoas restauradas de lepra. Olha, foi um ministério de 3 anos e meio poderoso. Quantos foram beneficiários daquilo? Mas será que foi só 120? E os outros estavam aonde? Eles tiveram os benefícios do ministério de Cristo, mas não tiveram a coisa principal: recebê-lo em sua plenitude no dia de Pentecostes. Eles não tiveram esta bem-aventurança. Eu falei recentemente uma mensagem, eu disse que lá em São Lucas, no capítulo 4 de São Lucas e verso 40 de São Lucas, que no cair da tarde enviaram uma multidão para ele. Ele curou a todos, matou a fome deles também, não despediu com fome aquela multidão. Nós tivemos reuniões no Ministério de Mombrana que não saiu um fraco, não saiu um doente. Era Jesus fazendo a mesma coisa no entardecer. Pois bem, mas eles desfrutaram. Aquilo foi grande, foi maravilhoso. Um homem poderoso que podia criar pães, que podia levantar paralíticos, podia limpar, purificar leprosos e tantas maravilhas. Cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam, o mar revolto parava, os ventos obedeciam. Era grande, era poderoso o ministério. Ele repetiu isso numa escala muito maior no ministério do Mombrana. Porém, quando chegou a manhã, aquela manhã de ressurreição, quando ela raiou, quando ela surgiu, eles não estavam preocupados mais. Quando eles viram Jesus ressuscitado, naquela manhã, Maria Madalena, Pedro, os 2 discípulos lá que caminhavam para Emaús, eles não estavam preocupados se ia multiplicar pães, se ia multiplicar os peixes. Eles não estavam preocupados se os mortos iam levantar. Eles tinham recebido algo tão grande, que aquilo até mesmo não fazia mais diferença para eles, porque eles agora tinham visto, presenciado Jesus Cristo num outro corpo, num corpo de glória, que era infinitamente maior do que o ministério da cura e da multiplicação dos pães, da libertação dos oprimidos. Era muito maior. Jesus agora está ressuscitado com aquela igreja. Agora você imagina que tivemos grandes trabalhos de cura lá nos 50, 60, quase 100 anos atrás. Mas perceba que hoje o ministério é infinitamente maior. O irmão Branco estava procurando por este dia, procurando por esta hora. Ele, com todas as coisas que aconteciam de sobrenatural no seu ministério, ele dizia: com o que nós temos, nós não teremos fé para o rápido. Ele precisava de quê então? Ele sabia que algo maior tinha que vir e não sabia como era, até que ele veio, até que o Senhor veio e abriu a palavra. Até que o Senhor veio e revelou nos 7 trovões todos os mistérios. É aquilo que ele estava esperando. Aquilo sim, lá no parágrafo 160 do primeiro selo diz que os 7 trovões trará fé para a noiva ser raptada. Quanto maior é ser raptado, ser transformado. A experiência de Abraão, de um velho acabado, açoitado pelo tempo, uma mulher sem sequer 1% de possibilidade de gerar um filho, 0%. Agora, ter a experiência de ver um corpo novo, e aquela mulher velha trazer um filho no braço e dar de mamar para ele. Abraão viveu isso em sombra, mas nós estamos agora recebendo isto, vivendo isto em plenitude.
Quão maior é ter um corpo transformado e você sair deste casulo, deste casebre, para uma mansão? Quão maior nesta hora é esse ministério? E o irmão Brana clamava por esse ministério e preparou o povo, dizendo: haverá uma mudança, estou esperando por esta hora. E esta hora veio. E nós fomos agora os bem-aventurados de captar a visão, de captar este momento e viver esta hora. Estamos sim preparados para este momento. Estamos na ponta dos pés, olhando lá no horizonte, aquela manhã que vai ser uma visão para se vislumbrar. Vai ser uma visão impactante quando ele surgir na glória e dar a ordem de subida. E então este velho corpo, essa carcaça velha, tudo voltará da onde ela veio. Mas aquele corpo que nos espera, aquele corpo perfeito, aquela morada perfeita, é nela que nós iremos entrar. Esta é a promessa. Quão maior é os dias que nós estamos vivendo. Não desanime, avance, avance, não pare, porque a chegada nossa é certa, é garantida. Pois bem, ele disse, o irmão Brana falando, junte a etiqueta, tá? Veja o que está acontecendo e veja o que ele prometeu. Junte a etiqueta, a palavra. Lembra do chinês? Você tinha uma parte, ele tinha outra parte, e quando as duas se uniam, coincidia perfeitamente você e Cristo, você e a palavra. E ele disse, veja o que ele prometeu, então você verá onde estamos. Junte a coisa, pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Tradições cegaram as pessoas novamente, e estas grandes coisas que foram profetizadas está oculto a esta gente. Essas grandes coisas, isso é algo que impacta qualquer um. Essa grande coisa, você não deve acostumar com isso, fazer disso uma tradição, uma religião, viver a cada momento o seu rapto, o seu arrebatamento, a sua trasladação, a sua ressurreição. Moisés, quando ele veio da montanha, que estava pegando fogo, quão bela essa ilustração. Moisés foi para o Egito, visitando, ou seja, foi para o Egito, e contou para os pais da igreja que o Senhor Deus o tinha visitado em nome do Eu Sou. Não eu era, não eu serei, mas tempo presente, o eterno. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda é a palavra profetizada. A congregação que era para se encaixar com esta palavra, a experiência deste dia. Os reformadores não tiveram isto, né? Mas este é um outro dia. Que dia é este? Em que tempo nós estamos vivendo, meu amigo? Justamente como ele não podia vir nos dias quando ele veio na terra, da maneira que Moisés veio, ou qualquer dos profetas veio, não foi profetizado. E nesses últimos dias, está profetizado para vir desta maneira. Não pode vir na forma do reavivamento de Lutero, não pode vir na forma do reavivamento de Wesley. É uma hora de restauração, é um tempo que deve voltar à luz original do sol. Voltar, restaurar o quê, minha gente? Restaurar o quê? Voltar exatamente lá no jardim do Éden, antes do pecado, quando os nossos corpos não envelheciam,
quando você não precisava de uma Bíblia, porque a Bíblia era você, quando Deus vinha e descia no jardim para ter pessoalmente companheirismo com seus filhos, e aquele jardim não tinha temor de morte, não tinha uma tempestade inundando, não tinha nada que causasse tristeza ou aflição, desespero. Ele esperava por uma melhora no outro dia, esperando por uma situação mais conveniente, assim no outro ano. Eles não tinham que esperar outro ano, tudo estava presente, eles estavam na eternidade. E Deus veio, enviou sua palavra através do seu profeta, abriu os mistérios. Quando ele abriu a palavra, você se encontrou nesse mistério. Qual é o mistério? O mistério é a noiva. O mistério é uma esposa. O mistério são aqueles que são redimíveis, que estavam no livro e que não tinham conhecimento, mas quando o livro abriu, você encontrou você mesmo no livro, redimido, uma página sem mancha, sem ruga, uma página perfeita. Por isto que é tão grande esse ministério, é tão poderoso, que Satanás está tentando fazer uma cortina de confusão entre o povo, está tentando desviar a atenção dos eleitos, mas tudo o que ele faz só nos ajuda a aproximar e ser mais fiel àquilo que Deus tem nos dado, àquilo que nós temos recebido. Agora, como poderíamos mostrar nas Escrituras sobre isso? E vocês, os teólogos, seja de qual parte do mundo que você for, vocês sabem que isso é verdade, é uma promessa, é isso o que torna as pessoas tão estranhas, é isso que o forma, é isso que faz as pessoas, é isso que as torna estranhas, é exatamente isso, como vocês as chamam. Por quê? Por que chamam vocês? Por que a noiva é tão estranha? Porque Jesus não era estranho? Porque Paulo não era estranho? Porque aquela igreja não era estranha? Nós somos estranhos porque vivemos num lugar que não é nosso. Estamos numa casa que não é nossa, é tudo emprestado, é tudo temporário. Então tudo aqui para nós é estranho. Mas quando você chega lá, você não vai estranhar nada, porque tudo está de acordo com o seu convívio. Você está familiarizado com aquilo que nos espera do outro lado. Agora, eu quero dizer uma coisa a vocês. Por que isso aconteceu? Por que você ficou estranho? O véu das tradições se abriu. E elas vêm. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a promessa de Deus. Não podemos ir contra isso, porque as Escrituras não podem ser quebrantadas. Sim, vemos que Ele prometeu se esvaziar. Ele prometeu se esvaziar em seu povo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu se esvaziar no seu povo. Ele se esvaziou no profeta William Branham, agora ele se esvazia nela. E todas as obras se repetirá através dela. Se eu, nesta mensagem recortada que estou passando, com o objetivo, com um propósito de te ajudar, de te animar, de te encorajar, e você descobrir, saber que o véu rasgou, e você olhou lá dentro do véu e viu a glória da Shekinah, você entrou na presença de Deus, você não está no átrio, você não está no lugar santo, você está no Santíssimo, você foi para a presença dele, o véu rasgou. Quando o véu rasgou, você se encontrou exatamente na imagem dele, Por isto que eu quero, antes de encerrar, dizer que seria
pregar uma mensagem para ter pelo menos aí 100 mil visualizações através da internet, era só você pregar as grandes coisas que a Bíblia nos ensina e mostrar essas coisas que moveu multidões nos dias do avivamento do irmão Branham. E você esconder o profeta, não fala nada, tá? Esconder tudo e se pôr como um sábio, se pôr como, ou seja, o homem, como se diz, o único seixo da praia, o que tem a palavra final, que exala sabedoria. Nós não temos nada nosso. Nós também nos esvaziamos da nossa vontade para receber esta grande divindade que é o Senhor. Por isso, ele só entra em um corpo e um coração que já se esvaziou do seu ego, esvaziou de suas vaidades, esvaziou de suas religiões, de suas tradições. Então Deus se esvaziou e derramou tudo em Cristo e Cristo na igreja. E para Cristo entrar, viver em nós e a palavra ser revelada, você entrar no Santíssimo, você tem que se esvaziar de si mesmo e tomar a vontade de Deus. E todo eleito, o prazer da sua alma é estar na vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. A única maneira de Deus descer em ti em plenitude e te pôr no rapto é você se esvaziar e dar lugar para o Espírito atuar na sua vida em plenitude. Meus amados, essa é a palavra que Deus me deu para vocês nesta hora. Essa é a palavra que Deus me deu. Eu não sou um orador, eu sou um pregador apenas que me esforço como mortal para passar para o povo tudo que Cristo tem nos revelado. Deus abençoe a todos. Meu grande abraço.